Imagine a seguinte cena. Um calor de 35 graus, amigos reunidos, e você decide abrir uma cerveja gelada. Mas dessa vez, escolhe a versão zero álcool, acreditando que está fazendo uma escolha mais saudável, sem riscos, sem culpa. Mas, e se eu te disser que essa sensação de segurança pode não ser tão verdadeira assim? Hoje, você vai descobrir o que a cerveja sem álcool realmente faz no seu corpo e o que a indústria prefere que você não saiba. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para uma garrafinha 0,0% do mesmo jeito. Para começar, precisamos entender o que é de fato uma cerveja sem álcool. Muita gente acredita que ela é completamente livre da substância, mas a verdade é que, por lei, no Brasil, a cerveja sem álcool pode conter até 0,5% de teor alcoólico. Pode parecer pouco, mas dependendo da quantidade consumida e da sensibilidade da pessoa, isso ainda pode gerar efeitos no organismo, principalmente em quem tem restrições médicas, é gestante, está em recuperação do alcoolismo ou toma medicamentos que reagem ao álcool. Então, a primeira verdade é clara: cerveja sem álcool não é totalmente sem álcool. Mas como ela é feita? Existem dois métodos principais. O primeiro é a fermentação interrompida, onde o processo é parado antes que o álcool seja completamente formado. O segundo é a remoção do álcool após a fermentação, usando técnicas como destilação a vácuo ou osmose reversa. O problema é que esses processos alteram o sabor e a composição química da bebida. E você sabia que a cerveja sem álcool também pode afetar o sono? Mesmo com teor alcoólico quase nulo, ela contém compostos chamados xantou-móis, derivados do lúpulo, que tem efeito sedativo leve. Parece bom, mas o problema é que, em algumas pessoas, isso causa uma falsa sensação de relaxamento que desaparece rapidamente, levando a despertares noturnos e sono fragmentado. Por isso, quem tem insônia ou sono leve deve evitar beber à noite, mesmo a versão 0,0%. O corpo pode se confundir, achando que está relaxando, mas na verdade está apenas sendo levemente sedado e sem um descanso profundo. Para compensar, muitas marcas adicionam açúcares, aromatizantes e estabilizantes, o que pode transformar essa alternativa saudável em uma bomba calórica disfarçada. E falando em calorias, é importante entender um detalhe. Embora a cerveja sem álcool tenha menos calorias do que a tradicional, ela ainda não é uma bebida fit. Então, da próxima vez que você ver uma latinha com o selo 0,0%, lembre-se de tudo que aprendeu aqui hoje. A verdadeira escolha saudável não é apenas o que você bebe, mas o motivo pelo qual você bebe. E agora, eu te pergunto, você consome cerveja sem álcool por prazer, por hábito ou por acreditar que ela é melhor para a sua saúde? A resposta pode mudar completamente sua relação com essa bebida. Uma lata de 350 ml pode ter entre 60 a 100 calorias, dependendo da marca. Isso significa que, se você consumir várias por dia, o impacto calórico pode ser igual ao de uma cerveja normal. Além disso, o açúcar adicionado em algumas versões eleva o índice glicêmico, afetando os níveis de insulina e podendo contribuir para o ganho de peso, especialmente em pessoas sedentárias. Mas o que acontece dentro do corpo quando você consome cerveja sem álcool? No sistema digestivo, o corpo ainda precisa processar malte, lúpulo e substâncias fermentadas. E já que falamos de corpo, há um detalhe que poucos sabem. A cerveja sem álcool ainda pode interferir em exames laboratoriais. Em alguns testes de glicemia, triglicerídeos ou enzimas hepáticas, o consumo constante dessa bebida pode alterar os resultados, principalmente se for ingerida em grande quantidade antes da coleta. Isso acontece porque o fígado continua processando os compostos da fermentação e dos aditivos, o que gera resíduos metabólicos semelhantes aos do álcool.
Médicos costumam alertar pacientes que, mesmo sem beber de verdade, a cerveja zero pode mascarar sintomas e complicar diagnósticos. Isso estimula o fígado, o pâncreas e o trato intestinal, o que, em excesso, pode gerar inflamações leves e retenção de líquidos. E quanto ao intestino? Aqui vem outro ponto importante. O malte e o lúpulo contêm compostos que estimulam a microbiota intestinal e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da pessoa. Em quantidades moderadas, esses elementos ajudam na digestão e favorecem a produção de bactérias benéficas. Mas, em excesso, o efeito é o oposto. Surgem gases, inchaço e até episódios de irritação intestinal. Para quem tem síndrome do intestino irritável, a cerveja sem álcool pode piorar os sintomas sem que a pessoa perceba o motivo. É por isso que nutricionistas recomendam observar as reações do corpo após o consumo. Além disso, estudos mostram que a sensação de prazer que o cérebro sente ao beber cerveja, mesmo sem álcool, ainda é ativada pelos mesmos neurotransmissores, como a dopamina. Ou seja, o seu cérebro pode continuar associando o sabor e o ritual da cerveja ao relaxamento e à recompensa, alimentando o hábito de consumo. E é aqui que entra um ponto delicado. Para pessoas em recuperação do alcoolismo, o consumo de cerveja sem álcool pode ser perigoso. Mesmo uma quantidade mínima de álcool ou o simples sabor familiar pode acionar gatilhos cerebrais e aumentar o risco de recaída. A Associação Americana de Psiquiatria alerta que o estímulo sensorial é suficiente para reativar a memória do vício. Ou seja, o que parece uma escolha inofensiva pode se tornar uma armadilha mental. Mas então, se ela tem menos álcool, menos calorias e até pode hidratar, será que dá para dizer que ela faz bem em algum aspecto? Sim, em consumo moderado e dentro de um estilo de vida equilibrado, ela pode ter alguns benefícios. Pesquisas da Universidade de Granada, na Espanha, apontam que a cerveja sem álcool contém polifenóis, antioxidantes naturais, que ajudam na circulação sanguínea e no combate aos radicais livres. Além disso, o malte e o lúpulo possuem pequenas quantidades de vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e potássio. Outro ponto interessante é a hidratação. Diferente da cerveja tradicional, a versão sem álcool não causa desidratação e pode, inclusive, ajudar na reposição de líquidos após atividades físicas. Tanto que alguns atletas europeus começaram a adotá-la como bebida pós-treino, especialmente em eventos como maratonas. Mas atenção, isso não significa que você deve substituir água por cerveja zero, porque o teor de sódio e os aditivos ainda podem sobrecarregar os rins se o consumo for exagerado. Agora, vamos ao que muitos querem saber. Posso beber cerveja sem álcool todos os dias? A resposta é: depende. Se você é uma pessoa saudável, não tem problemas hepáticos, nem consome outras bebidas alcoólicas, uma lata ocasional não vai causar grandes danos. Mas o hábito diário pode gerar efeitos cumulativos, como aumento do apetite, elevação do açúcar no sangue e estímulo cerebral constante ligado ao consumo. Em longo prazo, isso pode fazer seu corpo pedir mais bebida, mesmo sem perceber. Outro detalhe pouco comentado é que, em alguns países, como Alemanha e Japão, há regulamentações mais rigorosas sobre o teor alcoólico permitido em cerveja zero. Já no Brasil e em boa parte da América Latina, a fiscalização é mais flexível, o que significa que o conteúdo pode variar mais do que o rótulo indica. E tem mais: nem todas as cervejas sem álcool passam por controle de qualidade rigoroso quanto à presença de glúten e conservantes sintéticos, o que pode ser um problema para quem tem intolerâncias alimentares. E o impacto no fígado? Apesar do teor reduzido de álcool, o fígado ainda precisa metabolizar compostos do malte e aditivos químicos. O consumo frequente pode sobrecarregar o órgão,
especialmente se combinado com má alimentação. Além disso, o excesso de sódio presente em algumas marcas pode aumentar a pressão arterial, interferindo no equilíbrio hídrico do corpo. Em resumo, beber cerveja sem álcool todos os dias pode não te embriagar, mas também não é inofensivo. Agora, um dado curioso. Um estudo publicado no Journal of Food Science revelou que o corpo humano pode detectar o álcool mesmo em concentrações muito baixas. Isso significa que psicologicamente o simples ato de beber uma cerveja sem álcool pode enganar o cérebro a acreditar que está ingerindo álcool de verdade, alterando o humor, o relaxamento e até a coordenação motora, dependendo da quantidade. É por isso que alguns países proíbem dirigir após o consumo de certas cervejas 0,5%, mesmo que o consumidor se sinta sóbrio. Mas afinal, vale a pena trocar a cerveja comum pela sem álcool? Se a ideia é reduzir o consumo alcoólico ou evitar embriaguez, sim, ela é uma alternativa mais segura. Mas se o objetivo é saúde e equilíbrio, é preciso atenção. Como tudo na vida, o segredo está na moderação. Não se trata de demonizar a cerveja zero, e sim de entender que sem álcool não significa sem consequências. O ideal é encará-la como uma bebida ocasional, e não um substituto diário da água ou de sucos naturais. Então, da próxima vez que alguém te disser que cerveja sem álcool é totalmente saudável, lembre-se, a diferença entre remédio e veneno está na dose. O seu corpo reconhece o que consome e a indústria sabe exatamente como disfarçar isso. Para fechar com uma visão equilibrada, a cerveja sem álcool não é uma vilã, mas também não é uma santa. Ela pode ser uma boa alternativa para quem quer reduzir o consumo alcoólico, dirigir sem risco ou participar de eventos sociais sem exagerar. Mas ela não substitui hábitos saudáveis, não deve ser consumida diariamente e exige atenção com rótulos, marcas e ingredientes. No fim das contas, o poder está na moderação e na consciência do que colocamos dentro do nosso corpo. Então, da próxima vez que você ver uma latinha com o selo 0,0%, lembre-se de tudo que aprendeu aqui hoje. A verdadeira escolha saudável não é apenas o que você bebe, mas o motivo pelo qual você bebe. E agora, eu te pergunto, você consome cerveja sem álcool por prazer, por hábito ou por acreditar que ela é melhor para a sua saúde? A resposta pode mudar completamente sua relação com essa bebida. Agora eu te pergunto, você ainda acha que vale a pena tomar todos os dias? E aí, depois de tudo isso, você ainda beberia cerveja sem álcool todo dia? Deixe seu comentário aqui embaixo e me conta. Você achava que ela era completamente inofensiva? Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que adora uma cervejinha zero. E claro, se inscreve no canal Fatos Interessantes e Curiosidades para descobrir verdades que ninguém tem coragem de contar. Até o próximo vídeo.